Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre David Bowie. Fica só pra você ver. Bom, começando com... Nossa senhora, gente, esse cara, esse homem, o que ele fez história. Desde o começo, David, assim, ele queria ter um estilo musical, uma forma, assim, de cantar. E ele não tinha praticamente criatividade ali pra fazer, então ele imitava alguns cantores. E, de certa forma, o primeiro álbum foi uma imitação de um cantor da época. E a forma de cantar, né, eu digo. E aí ele lançou o álbum, só que o álbum era um folk, assim, bem calmo e não rendeu muito, então ele já partiu pra próxima. Aí foi entrando no próximo álbum, com outras referências também, e tudo copiando outros artistas. Sim, David Bowie plagiava na cara dura os outros artistas. E ele dizia ainda que na imprensa que plagiava, que copiava ali uma galera ali. Ele dizia que ele pegava uma parte do material, né, da música, e ele transformava em uma coisa nova, sendo que ele já tinha o referencial ali, que era uma música de uma pessoa que não era ou de outro artista, que não era dele. Tanto que aí chega aquela parte dos anos 70, né, que ele fica com um visual bem andrógeno, escandaloso, que nas entrevistas da época ele diz que era bissexual pra ter mais, assim, chamar mais a plateia, pra ser, tipo, ser bem bem diversidade ali, coisa da nova era, depois dos hippies, tá? Uma pegada ali, né? Só que em uma das entrevistas ele diz que se dizia bissexual. Só que na vida real ele nunca foi bissexual. Ele usou essa tática, assim, de ser bissexual pra ganhar mais fãs. Quer dizer, jogada de marketing, pra ter mais gente pra ir escutando o trabalho dele. Já que ele era provocante e, né, todo mundo sabe que eu tô falando, né, do personagem dele. E aí ele ficou um tempo, aí depois, nesse personagem, depois ele saiu, aí foi pra próxima, porque ele ficou um tempo mesmo copiando. Aí nessa época dos anos 70 ele conheceu uma travesti que também era meio famosa, né, pelo onde ela tava, e ela mesma conta que ele pegava as ideias dela e usava assim sem mais delongas ali. Só que pra provar isso, pra provar que o trabalho era dela, na época não tinha como, não tinha os direitos autorais que tem hoje. Então ela meio que, tipo, eu vou brigar com a imprensa, né? Tipo, quer dizer, eu vou brigar com ele pra poder ter os direitos a minha música. Na época você meio que, se você fizesse isso, você seria calado. Então ela decidiu não fazer isso. E já que na época era um período bem conservador, então ela realmente desistiu de querer brigar com ele na justiça. E aí depois ele continuou tendo umas amizades, aí teve amizade, aí chegou os anos 80. Aí ele muda pra um negócio assim bem... um disco music eletrônico, não, é o pop, né, o Let's Dance, né, pra ter aquela coisa diferenciada e tal, pra entrar de novo naquele ramo ali de se atualizar o tempo todo. Atualizar, digamos que sonoricamente, mas eu continuava pegando a ideia dos outros artistas na marca de pau, e dizia que o verdadeiro artista é aquele que copia, não aquele que cria. E ainda dizia que o artista imaturo era o que criava, e o imaturo
E o imaturo era aquele que roubava. Agora, se dá pra confirmar isso pra vocês, assim, não que ele tenha dito isso, mas tem algumas fontes, não são muito confiáveis, mas pelo fato de ele mesmo ter, algumas entrevistas, já ter dito que plagiava os artistas, meio já deixa claro do que pode se passar ali. E aí chega, né, as apresentações, aí vai para os anos 90, aí ele muda totalmente a sonoridade dele, ele também muda o jeito de cantar dele, não sei se vocês perceberam. Assim, o David Bowie, assim, é um artista muito influenciável, assim, e ele conseguia fazer, né, digamos, sabe aquela parte do o cover ficou melhor que a versão original? Então, ele pegava uma parte de uma música e transformava numa coisa nova. E algumas ficavam bom, outras ficavam ruim. Lembrando que o Dave, assim, ele... Eu gosto do David Bowie. E depois que eu fui mais a fundo sobre essa parte de ele ter plagiado e tal, realmente ele plagiou muita gente. E aí, só o fato de ele já, assim, na cara de pau dele dizer assim, eu plagiei, já torna ele, assim, um ícone tanto como artista, como intérprete, naquela fase andrógena que ele fez. Aí depois volta pros anos 80, aí vai pra 90, aí já tá um pouco mais velho, aí já tem que, digamos, se esforçar mais porque tem o ground. E aí... Só ele não fez música do ground, tá, gente? É um artista, assim, bem diversário. Ele busca bastante áreas diferentes. Meio que recicla a sonoridade dos outros. Só que na cara de pau ele diz que é do trabalho dele, coloca o nome dele. E, pelo que sabe, eu acho que ele também colocava o nome de algumas pessoas. Não lembro muito aqui. Mas ele nunca deixou de ser o que ele é. Mas só que eu aposto que tem muita gente aqui, um pessoal vai dizer que essa coisa do plágio é mentira, que era só jogada de marketing, isso lá o quê, vão dizer que eu tô criticando o David. Não. Eu gosto das músicas do David Bowie. Eu gosto muito. Tanto que eu queria mesmo saber se é verdade ou não essa parte de ele plagiar algumas coisas. Sim, gente, é verdade. Ele mesmo, em entrevistas, falava. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele mesmo, na cara de pau, falava isso. Então, só pra não me criticar aqui, tá? Porque eu não falo mentiras. E pra quem não conheça David Bowie, tá? A discografia dele é ótima. Você tem que ouvir desde o primeiro disco, que não era muito bom. Que não é bom. Assim, na minha opinião, não é bom. Assim, eu já não é aquilo, né? Já que ele tava começando, então, né, vou achar que acertou de cara, né? E aproveitando para dizer para vocês, para eu, como a própria apresentadora desse canal, não esquecer, deixa o like, comenta, compartilha, comentem sobre sugestões de novos artistas para eu comentar para vocês, tal. E o álbum que eu recomendo para vocês seria o Last Dance, mesmo dos anos 80. Mas já que é muito, assim, conhecido, vamos no Lázaro. Que é um álbum, assim, acho que o último álbum dele, né? Antes dele morrer. Na verdade, ele tinha lançado o álbum e depois ele morreu. Ou ao contrário. Escutem esse álbum. É uma variação, assim, bem diferente. Uma atmosfera bem diferente dele mesmo. Tanto que, para finalizar a trajetória de David Bowie no mercado da música.
na história da música. Muito obrigada por você ter assistido. Clica nesse sininho para ativar as notificações e até a próxima. Tchau.